A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa de diálogos, hoje o programa de número 27, desde que começou com esse nome. Aqui estamos com o professor Vicente Kleber, especialista em Direito e Processo Tributário. Nós iríamos falar sobre reforma tributária e o que muda. Então, vai chegando, vai comentando, cada comentário seu impulsiona, deixa o like. Professor Vicente Kleber, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Luiz, boa noite a todos, telespectadores, internautas, etc. Agradecer por estar assistindo. Eu gostaria de dizer que, para mim, é um desafio muito grande falar aqui sobre a reforma tributária, né? Até porque esse tema vem sendo debatido, é um tema complexo. Diz até que o nosso sistema tributário é um manicômio tributário, né? Regressivo, etc. Manicômio por quê? Manicômio tributário, porque é complexo, né? Complexo, É regressivo, exatamente. Inclusive, essa frase é até de um tributarista que vocês vão ver uma frase dele no final, né? Alfredo Augusto Beck, do Rio Grande do Sul. Bem, então tem sido debatido esse tema pelas universidades, pela academia, pelos grandes institutos, como o IBDT de São Paulo, né? Aqui em Fortaleza houve debate na FIEC, na OAB, etc. De modo que é um desafio que eu vou enfrentar, até porque, Luiz, eu fui fiscal do ICM na década de 80 lá no território de Roraima, no estado de Roraima, e também auditor da Receita Federal, né? Durante quase 30 anos, juntando tudo. Então, de forma que eu vou falar também da experiência que eu tive, também do trabalho sobre esse tema. Certo, gente, vocês estão por aí pela TVT, Democracia Participativa, Barão do Tararé, Sindicato Moço, faça a pergunta de vocês. Né, que a gente vai tratar o que muda. Quem ganha, quem perde com a reforma tributária, né, que está sendo finalizada aí na Câmara, né, na Câmara Federal, né? Então, professor, o que muda com a reforma tributária, o que está prestes a ser aprovado pelo Brasil? Bem, nós temos duas propostas de emenda constitucionais sendo debatidas no Congresso Nacional, né? A PEC 4519, na Câmara dos Deputados, que já chegou no Senado, né? E voltou agora de novo para a Câmara dos Deputados. Mas antes disso, Luiz, é preciso dar uma noção para os telespectadores do que é o sistema tributário nacional, né? Inclusive sobre o aspecto histórico. Por exemplo, a gente só pode falar em sistema tributário nacional aqui no Brasil a partir da emenda constitucional 1865, tá? Quando houve a classificação dos tributos em 4 grupos econômicos. Primeiro, imposto sobre comércio exterior, importação e exportação. Imposto sobre patrimônio e renda, ITR, Imposto de Renda, IPTU, ITBI. Imposto sobre a produção e a circulação, né? IPI, o antigo ICM, né? ISS, IOF. Os impostos sobre transporte e comunicação. E também lá no grupo dos impostos especiais, os chamados impostos únicos, né? Imposto único sobre combustível líquido e gasoso, imposto único sobre energia elétrica e imposto único sobre minerais. E salientando o seguinte, que esse imposto estava incompatível com a realidade brasileira, que a partir da década de 50, digamos, deu um salto de qualidade na área de energia, né? Inclusive a Petrobras foi inaugurada em 1953, né? E também na área de comunicação e também da indústria automobilística, né? Inclusive, nós vamos ver aqui um exemplo como é que é tributado os veículos no Brasil. Tá certo? E você pode até mostrar, Luiz, aí esse slide número 2, que tem justamente essa classificação que eu disse. E também o slide seguinte, que é o que mostra
Aqui nós já temos a classificação dos tributos, a competência tributária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a gente vê aqui o poder, quase 11 impostos sob a competência da União. Importação, exportação, ITR, IPI, IOF, e os impostos únicos, né? Do estado só tinha o ITBI e o ICM. E nos municípios só o IPTU e o ISS. Então, aí a gente vê justamente aí o poder de concentração, tanto em termos de competência, como de arrecadação nas mãos do governo federal, da União. Agora, salientando o seguinte, que apesar disso, desde a emenda constitucional 1865, você já tinha os fundos de participação do município, né? Que está aqui, inclusive, no slide número 4. Parte desse valor era distribuído para estados e o Distrito Federal e parte para o município. E se você ver na Constituição de 88, esse valor aí que era de 20%, né? Hoje já está, acho que em torno de 50% para estados e para municípios. Tá certo? Pode continuar, Luiz. Mas, professor, a gente está aqui, né, chegando para os nossos parceiros que estão aqui também entrando, a Célia TV, que é membro, né? Deixa eu tirar aqui e colocar na tela. A Célia é membro também, está deixando boa noite para todo mundo aqui, né? Colocando a outra câmera aqui de volta, todo mundo já compartilhado, assistindo. O povo quer saber mesmo o que permanece igual na reforma tributária ao passado, já que dizem que foi apenas uma pequena modificação, né? E foi remodificada no Senado e voltou para aprovação ou não, porque quando não é aprovada lá, volta para ser aprovada na Câmara, né? E quem vai ganhar ou perder? Ganha Estado, ganha município, ganha cidadão, ganha empresário. Realmente, como o senhor poderia nos basear com base nos seus estudos, o senhor que é um especialista da área? Olha, eu mostrei essa classificação da emenda 1865 justamente para dizer que essa reforma tributária da PEC 45, ela vai recair justamente, sabe, aqueles impostos ou tributos do grupo 3, que é os impostos sobre a produção e a circulação. Tanto é verdade que a redação original da PEC 45, ela queria criar um chamado IVA único, né? IVA único. Ficou IVA dual, né? Depois, quando foi analisado na Câmara, depois do substitutivo, que foi lido no dia 22 de junho pelo Aguinaldo Ribeiro, né, que é um deputado da Paraíba, aí já houve uma modificação, né, do IVA único para o IVA dual, a CBS e o IBS, né, e já houve essa modificação. Então, essa reforma pretendida pelo governo vai recair justamente sobre esses impostos que estão no grupo 3, nós vimos na classificação, né? Juntando os impostos únicos, tá? Por que os impostos únicos? Porque eles passaram com a Constituição de 88 a fazer parte da base de cálculo do ICMS, tá? E também da COFINS, né? Que é outra contribuição social. E o IPI, né? Que o IPI é um imposto atualmente seletivo, né? Também não cumulativo, e parte desse IPI agora vai se transformar no imposto seletivo sobre aqueles bens ou serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Nós estamos dando uma configuração geral, viu, Luiz? Justamente... A saúde aqui vai ter dinheiro mais para a saúde, para o cidadão do SUS ou não? Não tem nada a ver com isso? Não, tem no sentido de que agora você puxou aí, você tem as contribuições da Seguridade Social, que estava no artigo 194 e 95, né? Você tem justamente a COFINS, que é justamente pela finalidade, né? Que é a contribuição social sobre o lucro livre, que essa não vai ser mexida, né? Então, essa contribuição social, essa CBS, ela vai justamente para a Seguridade Social, certo? Então, partindo do pressuposto que você vai ter uma ampliação da base, que é de base ampla o tributo, então eu estou fazendo uma análise no sentido que vai aumentar a arrecadação para a Seguridade Social. Essa arrecadação é obrigatório
ir para a parte da saúde ou pode o governo mandar para outros setores? Não, aí justamente é isso. Você tá, o IVA, você ia ter o imposto único, né? IVA único. Se for só imposto, lá no artigo 9 da Lei 4.374, diz que os impostos são para os gastos gerais do Estado. Ou seja, infraestrutura, pode ser saúde, educação, né? Todas essas ações do Estado pagam, digamos assim, pelos impostos. Agora, as contribuições, como a COFINS, como a contribuição social sobre o lucro, e essa CBS que vão criar, né? Ela vai justamente para a Seguridade Social, que comporta a saúde, a previdência e a assistência social, que está lá nesses 2 artigos que eu mencionei. Então, ela tem uma finalidade específica. Ele não pode dar destinação diversa. Embora, historicamente, no tempo do Jatene, né, aquele médico, que ele fez a TMF, eles deram um desvio na finalidade prevista constitucionalmente, tá certo? Certo. E com base, o senhor trouxe mais os slides que eu gostaria de falar agora. Sim. Interessante, já que você falou nessa tributação, que é justamente os impostos sobre o consumo, é justamente a tributação indireta, né? Qual seria o número do slide que eu vou mostrar aqui para quem está nos assistindo? A gente vai no 14, número 14, Luiz. Vai tirando sua dúvida para saber... O 14 depois do 15, viu? Saber o que é que você tem dúvida que pode lhe afetar economicamente ou não. Então, faça as perguntas para que a gente possa tirar a dúvida aqui com o especialista da rádio. Bem, nesse slide 14 aqui, a gente vê ó, que você tem a participação dos tributos indiretos na renda total das famílias no Brasil, 2008 e 2009. Então, aqui na segunda coluna, você tem a tributação indireta, na terceira, a tributação direta total. Então, a gente vê aqui logo na tributação indireta, que são justamente esses tributos sobre o consumo, né? A gente vê que aquelas pessoas que têm um salário menor, tá? Eles vão pagar proporcionalmente o tributo maior. Tá? Que é aqueles que ganham mais, digamos, têm um salário maior. Tanto é que começa aqui com 28%, aí depois vai para 22%. À medida que você vai aumentando o seu rendimento, vai diminuindo a tributação, né? É o contrário, quer dizer, a tributação regressiva, né? Você vai aumentando o seu rendimento e vai diminuindo a tributação. Já o contrário, que é a tributação direta, como o imposto de renda, você pode aferir a capacidade contributiva e também a progressividade da tributação, que está aí logo do lado direito aí da tributação direta, tá certo? Então, é justamente isso. E lá no outro slide, aqui no 15, a gente tem uma comparação aqui no slide 15, Luiz, aí, pode mostrar. Você tem aí vários países, a carga tributária por base de incidência para países selecionados. Tem. Aí você tem renda, consumo, né, patrimônio, outros, e a carga tributária. O meu aqui está preto e branco, mas lá dá para ver. Aqui do lado direito você tem o Brasil. Vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos. Olha, o que é comum a gente ver, sobretudo nos voos internacionais, e eu só abrir um parênteses aqui, eu sou tão brasileiro que eu nunca saí do meu país. Mas as pessoas que saem normalmente, elas vêm com as sacolas cheias, né? Por quê? Olha aqui. O Brasil, se você ver a coluna do consumo aqui, é bem maior do que o da renda. Pode ver lá, ó, né? Aquele rosazinho praticamente vermelho. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que a coluna da renda é bem superior à coluna do consumo, né? Então, normalmente, os países desenvolvidos, eles tributam mais a renda, o patrimônio, do que o consumo. Está aí um exemplo prático para a gente ver. E aqui o Brasil começou justamente a reforma pelo lado, digamos, mais difícil e mais, digamos, nefasto para os contribuintes, para os cidadãos, porque ele sofre a carga tributária, né? Dado que o imposto é indireto, né? E ele é também regressivo. Vicente, a gente tem aqui no lado agora sobre o slide 12 a 13. Sim. Móvel, né? Sim, então, quem vai sempre, as pessoas comparam, o carro nos Estados Unidos é tantos mil reais, na Europa é tantos, no Brasil é 3 vezes mais. Como é que está essa divisão dos impostos, ou como vai ficar essa divisão dos impostos nos veículos aí?
Não, aqui a gente está dando um exemplo ainda do atual sistema, né? Depois eu falo porque aí você vai justamente trazer a discussão a questão da alíquota, né? Que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um carro que foi comprado por 75 mil aqui no Brasil, né? E aqui é de 2010, né? Essa informação. Mas a gente vê que a maioria, olha, o carro é 75, 22 e pouco é de imposto federal, não é isso? E, por favor, Luiz, lê aí, por favor, na coisa dos valores aí. Se o carro fosse vendido sem imposto, ele custaria 41.500, tá? Então, 22 mil de imposto federal, e acho que 9 mil de imposto estadual, não é isso? Os impostos federais são 30%, os impostos estaduais são 12% e os preços sem impostos seria 58% somente do veículo. Então, Quer dizer, 42% é de tributo do carro, né? Você está vendo, né? E esse carro, por exemplo, fosse hoje, ele estaria, acho que, mais de 200 mil reais. Né? Então, a gente fazia a proporção. Mas aí tem também importante salientar a comparação desse preço aqui no Brasil, à época, com os valores de vários países aí, né? Então, a gente pode ver que a maioria dos países tem um valor bem abaixo do valor que é cobrado aqui no Brasil. Ou seja, além do bem ser, digamos, bem gravado, né, com incidência bem forte do imposto, ele ainda é, comparativamente com os outros países, bem maior, né? Então, pelo que eu estou sentindo na apresentação do senhor aqui, com base nos seus estudos, é que o a nova reforma vai continuar taxando os trabalhadores, ao invés de taxar mais as grandes fortunas, né, fazendo com que liberasse maior o dinheiro do trabalhador para que ele pudesse consumir mais, assim, gerar maior procura da mercadoria, fazendo com que o patrão contratasse mais gente para produzir. Mas aí o senhor vai falar sobre a alíquota, né? Vai ficar em torno de quanto a alíquota do novo imposto? Vai aumentar essa alíquota de 27 para 27,5, de 18 para 27? Vou comentar isso aí, mas eu vou fazer a seguinte observação. A gente tem todo o mecanismo na Constituição Federal, né? As imunidades tributárias, né? Todos aqueles princípios constitucionais que servem justamente para limitar o poder de tributar, não é isso? Que tem que ser observado para que a tributação seja justa. Porém, é o seguinte, entra um aspecto econômico bastante interessante. Veja bem, se você está com um governo que, digamos, ele implementa uma política econômica expansionista, né? Como me parece que é o governo atual, então não só aqueles institutos que estão na Constituição, no Código Tributário Nacional, que está aqui comigo, né? Não adianta, quer dizer, você vai ter que pagar mais impostos porque a gestão, né, está sendo feita de uma forma diferente. Se você, digamos, nós estamos tratando só da reforma tributária, isso está tratando somente da receita. Se a reforma fosse fiscal, teria que trabalhar tanto com a receita como a despesa, controle da despesa pública. Até porque o Estado brasileiro é perdulário, gasta muito e gasta mal. Então, tem esse aspecto também que vai afetar as pessoas diretamente. Aí você diz, como as pessoas de baixa renda? Aí vem a questão desse cashback que eles estão aí discutindo, né? Se vão devolver aquelas pessoas de baixa renda o valor do imposto pago. Mas, a meu ver, é o seguinte, isso aí também colide com o disposto no Código Tributário Nacional, que é o artigo 66, porque sendo um imposto indireto, quem arca com a carga tributária não é o contribuinte de direito, o comerciante, o industrial, o poder. Quem arca somos nós. Então, ele teria, por esse dispositivo, pedir autorização do contribuinte de fato, né, para poder ter a restituição, né? E ele não é da relação jurídica, como é que ele vai poder devolver esse imposto para ele? Olha, só entendendo, ele pode fazer isso aí, caráter político. Então, o caráter político ele faz, às vezes, o que ele bem entender, embora esteja contra a Constituição e o Código. Tá? Por esse seu estudo, o senhor acha que vai continuar taxando, em sua maioria, a classe média, que já hoje em dia se sente que sustenta os programas sociais? Então... Sim, verdade. Olha, esse slide slide número 15,
Tem um detalhe também importante, já que você fez essa pergunta, veja a carga tributária aqui de alguns países que é maior do que a do Brasil. Pode ver. A do Brasil é cerca de 30 e poucos por cento, né? Tem aqui da Suécia, né? Da Alemanha, tem aqui também da França. Você pode pegar a carga tributária muito maior do que a do Brasil. Então, se diz que a carga tributária do Brasil é maior, não é verdade. Países há que têm a carga tributária muito maior que a do Brasil, como os países escandinavos, né? Suécia, Dinamarca, etc. E por que lá eles cobram uma carga tributária muito maior do que a nossa? Porque lá eles têm um retorno do serviço. E você falou aí na classe média, nós pagamos 2 vezes, porque pagamos nossos tributos, diretos e indiretos, ainda tem que botar nossos filhos na escola particular, pagamos segurança, né? Plano de saúde. Então, a classe média brasileira está com as costas com 2 pesos em vez de só um. O senhor falou justamente agora, gente, sobre os impostos em comparação com os outros países, né? E também a gente tinha pensado também no índice de desenvolvimento desses países conseguem suprir os empregos lá, conseguem dar um bem-estar à população, né? E distribuir melhor a renda, né? A renda é essa que os prefeitos ficam nessa guerra com os governadores, fizeram até um movimento e foram a Brasília, né? Pressionar o Congresso lá sobre essa divisão dos impostos, né? Uhum. É um chororô, né? Ou não, eles querem mais dinheiro para gastar em campanha, mais dinheiro para dividir nos seus municípios, nas suas prefeituras, né? Que próximo ano vem eleição aí para as prefeituras, vereadores, prefeitos vereadores, né? Como é que o senhor acha que seria justa, ou como está a divisão desse dinheiro, e qual seria uma divisão mais justa para que tivesse uma equidade, né? Onde governos ganhassem, prefeituras ganhassem e governo federal ganhasse? Aí, Luiz, tem uma explicação histórica. Se nós vemos a nossa formação, passamos mais de 300 anos como colônia, né? E depois, mesmo no Império, os estados, as províncias eram meras unidades administrativas, né? E embora na Constituição de 1891, o Brasil tenha importado vários institutos, digamos, dos Estados Unidos, como a Federação, o presidencialismo, né? O próprio impeachment, né? O sistema bicameral e o controle difuso da constitucionalidade, há uma diferença fundamental entre os Estados Unidos e o Brasil. Quer dizer, lá as ex-colônias, aquelas ex-três colônias, já praticamente era autônoma, era independente, inclusive sob o aspecto, digamos, judicial, né? Então, é tanto que lá você tem um país que tem a pena de morte e não tem aqui. E eles primeiro fizeram uma confederação, né? Depois que eles abdicaram para formar a federação. E aqui no Brasil, não. Essa característica do Império, que é inclusive um Estado unitário, me parece que permanece até hoje. Quer dizer, como a gente viu aí nesse slide, o poder tributário e arrecadatório, todos na mão da União. Então, essa briga também dos municípios, que foram elevados à categoria de entes federados a partir de 1988, né? Quer dizer, era para as 3 esferas ter autonomia, mas o poder tributário está concentrado somente na União. É como se nós fôssemos ainda, sob esse aspecto, um Estado unitário. Tanto é verdade que nessa reforma aí tem um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem uma matéria no jornal Estado de São Paulo, do Henrique Meirelles, que ele diz taxativamente que só esse fundo foi justamente para neutralizar a recusa dos governadores que mais de 15 anos foram contra a reforma tributária, certo? Então, e depois também, a gente vai tratar mais na frente, se der tempo, a questão dos prazos de transição. Porque essa substituição dos impostos atuais, né, para os impostos novos que eles querem criar, é um prazo de transição de 10 anos, se você contar a data de 2023, que está sendo aprovada, né, a PEC, até 2033, ou então de 7 a partir de 2026, quando eles vão já pôr em prática a cobrança da CBS, né? Então, o primeiro prazo de 10 anos, olha, de 7 ou de 10 anos, dependendo do parâmetro que você leva em conta. E da arrecadação,
por exemplo, da origem para o destino, que eles querem também fazer isso, são 50 anos. Ora, isso é um verdadeiro absurdo. Você estabelecer um prazo de 5 anos para fazer uma mudança dessa natureza. E por que foi feito isso? Porque os estados produtores, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não aceitariam de maneira nenhuma fazer uma reforma tributária. Então, por trás disso tudo, dessa reforma, houve todos esses acordos sob pena de sequer ter discutido essa reforma. Por que não deixam fazer essa reforma tributária? Hã? Por que São Paulo, os estados não querem a reforma tributária? Não, eles não querem. Nessa parte, eles são refratários, justamente porque. Aí você fez outra pergunta que nós vamos lá para o finalzinho, que tem a resolução do Senado. Qual seria o slide? Vou mostrar aqui para quem está assistindo. Gente, faça sua pergunta aí, tire sua dúvida sobre a reforma tributária aqui com o professor Vicente. Olha, a resolução do Senado Federal, no 2289, tá? Então, o que ela diz? Quando você transfere uma mercadoria, digamos, da região sudeste, Rio, São Paulo, né, Minas Gerais, para a região nordeste... Só uma vez, qual é o slide? 45? Pode ser o 46. Ok. Pode continuar. O 47 e o 48, porque, inclusive, aqui eu trouxe um exemplo prático, tá? Pode continuar. Então é o seguinte, quando você faz uma transferência interestadual da mercadoria relativa ao ICMS, parte fica no estado de origem e parte fica no destino, né? Então, o exemplo prático que eu coloquei aí. Digamos que o contribuinte vai mandar a mercadoria lá de São Paulo para aqui para Fortaleza, para o estado do Ceará. Então, a alíquota de lá para cá, de acordo com a resolução 2289, ela vai ser de 7%, tá? E a alíquota interna, quando ele vende aqui para os consumidores, vai ser 18%. Tá certo? Então, vamos ver o exemplo que eu coloquei aí no slide 48. Olha. Tá aí, uma empresa de São Paulo vende uma mercadoria por R$100 para outra empresa do Ceará. Aí eu coloquei, calcule o valor do ICMS que o contribuinte recolherá ao estado do Ceará, supondo o lucro de 50% e venda interna da mercadoria. Certo? Então, veja, o crédito, que é quando a mercadoria vem de lá, vai ser os 100 vezes 7%, que dá R$7, certo? E o débito teve um lucro de 50%, vai ser 150 vezes 18%, que ele vai vender internamente aqui. Então, vai ser, o ICM aqui no Ceará vai ser o débito menos o crédito, vai ser 27 menos 7, ele vai pagar R$20, certo? Só que, como o tributo é indireto, ele vai cobrar do consumidor. Ele vai recolher lá na nota, mas ele colocou no preço da mercadoria, tá certo? Só esse aspecto aqui para a gente focar. Agora vamos ao exemplo 2. Deu para entender, Luiz? Aí? Eu não entendi, não. Eu menti, cálculo matemático é muito legal. Não, mas eu botei um valor. Eu coloquei um. Não, então é o seguinte, só o seguinte, para as pessoas que estão assistindo. Quando a mercadoria. Vai pagar mais caro ou mais barato da mercadoria? Né? Quem vai comprar quer saber assim. Não, depois nós vamos para a alíquota, né? Então, estou tratando ainda do ICMS, como é para depois, tá? Dar o exemplo da mercadoria do IBS, por exemplo, tá? Certo. Então, aqui, olha, só um exemplo prático para as pessoas entenderem. Quando a mercadoria vem, ou ele entra no estabelecimento, o contribuinte se acredita, certo? Daquele valor que o outro pagou na operação anterior. E quando ele vende, a consumidor final, que é o exemplo aqui, ele se debita. Então, ele faz esse débito e crédito justamente porque o imposto é não cumulativo e ele tem que recolher somente sobre o valor adicionado, tá certo? Então, veja, se é 100 na transferência de São Paulo para cá e a alíquota é 7%, 100 vezes 7 dá R$7, não é isso? E no débito, ele teve um lucro de 50%, 150 vezes 18 dá 27. Então, o ICM no será débito menos crédito, 27 menos 7 dá 20, tá? Agora, vamos fazer o mesmo exemplo, ele mandando essa mercadoria de lá, não para o estado do Ceará, mas para outro estado da região sudeste. Olha, no exemplo assim, eu suponho que a empresa de São Paulo vendeu a mercadoria no mesmo valor para uma empresa da região sudeste.
Rio de Janeiro, por exemplo. Então, em vez de calcular a alíquota interestadual de 7%, ele vai calcular 12%, que a resolução diz que nesse caso é 12%. Então, ele vai calcular o crédito de 100 vezes 12 dá R$12, e o débito também vai ser o mesmo valor, supondo a alíquota de 18%, 27%. Então, 27 menos 8, menos 12, aliás, dá 15%. Então, você vê que, devido a essa sistemática, eles privilegiam, digamos, a região menos desenvolvida. Essa é a sistemática do imposto ficar mais no destino aqui. Você vê a diferença? Então, isso aí eles não aceitam, os estados produtores. Os produtores aqui tem as fábricas, né? Tem todo aquele arsenal de produção de mercadoria de vários tipos. E outros estados, como aquele nós, são mais consumidores. Então, transferir essa sistemática de uma hora para outra, eles não aceitariam. Então, eles estipularam 50 anos para fazer isso. Então, eles acham que, como eu tenho uma fábrica, a indústria, eu não posso estar recebendo menos do que você que vai consumir a mercadoria. Sim. Então, devido a isso, mas eles não lembram que antes eles impedem das indústrias virem para o norte nordeste, principalmente, né? Ou seja, eles concentraram as indústrias no desenvolvimento do Brasil nos últimos 50, 60, 70 anos e levaram as indústrias todas para lá, né? Aí tem aquela guerra fiscal também, Sim, exatamente. Empresa vai para um estado, empresa vai para outro, e fica essa guerra fiscal. Está sendo tratada também na reforma? Sim, essa transferência aí, da origem para a China, é justamente o que eles defendem, a tese, que vai justamente acabar com a guerra fiscal, certo? Mas a guerra fiscal, e aí nós vamos entrar na questão do antigo ICM e do atual ICMS, porque foi uma distorção, que eu entendo o seguinte, era melhor você aperfeiçoar o imposto, o sistema, de que criar um imposto novo. Tem um ditado na China que diz assim, que imposto bom é imposto velho. Ou seja, porque você já sabe como ele é instituído, como ele é cobrado, como é que a população reage à sua cobrança, etc. Então, veja, o antigo ICM e o atual ICMS foi descaracterizado durante toda essa época, justamente porque aumento de alíquota, aumento de base de cálculo e a questão da guerra fiscal. Por quê? Porque, segundo a Constituição e a Lei Complementar 24 de 75, dizia o seguinte, para você conceder uma isenção, tinha que haver, lá no CONFAS, a unanimidade de todos os estados, para dar aquela isenção, certo? Agora, o que ocorreu? Ocorreu que os governadores se sentiam, digamos, acima da lei, querendo trazer empresa para os seus estados, né, para desenvolver, etc., começaram a dar incentivo fiscal à revelia de todas essas disposições. Tá? E não houve, digamos assim, porque tem até dizer aí de um grande jurista que diz o seguinte, lei sem coação é fogo que não queima, é luz que não alumia. Quer dizer, se você tem uma lei que ela não tem uma coação, ela é uma lei capenga, ela não, digamos, não atinge aquele objetivo, que é justamente impedir ou desestimular que a pessoa pratique aquele ato ilegal. Então, os governadores aí, os exemplos são vários, ficaram concedendo isenções à torta e à direita, unilateralmente, sem uma penalidade. E aí você diz, porque o judiciário não julgou as diversas ações que chegaram lá para punir os governadores. É outra questão que eu não posso responder. Tá? Quer dizer, deveria ter porque mesmo a autoridade administrativa, pela Constituição, ela está sujeita pela Constituição e pelo Código Penal ao crime comum. Né? E vai ser julgado pelo Judiciário, pelo Supremo, essas autoridades lá do grande escalão. Né? Ou então, quando ele pratica uma violação à lei do impeachment, ele não sofre o impeachment e perde o cargo, como já ocorreu? Então, não é porque ele é um grande, vamos dizer, autoridade que está no poder executivo, no legislativo, no judiciário, que ele pode fazer aquilo que está na cabeça dele. Ele tem que respeitar a lei e a Constituição. Assim,
Então, deveria ter havido uma penalidade, ou a perda do cargo do governador, ou ele deixar de receber o fundo de participação. Alguma penalidade deveria ter ocorrido nesse sentido. E você tinha neutralizado isso aí. Não precisava estar criando outro imposto. É o que a gente começou aqui, gente, vai ser uma entrevista do primeiro programa sério de vida pública, né? Falta comprometimento dos nossos políticos, dos nossos setores, dos órgãos públicos, né, principalmente, dos nossos políticos, fazer um projeto de Estado, um projeto de nação para haver comprometimento e pensar do pequeno ao grande para todos caminharmos juntos, porque havendo essa divisão mais igualitária, o Estado cresce, crescendo, o trabalhador ganha melhor, crescendo ele fica empregado, crescendo o empresário ganha mais com a quantidade que é vendida do produto, né? E você anda na cidade onde não vai precisar de tanta segurança nem nada, porque há um desenvolvimento do Estado, diminui a desigualdade social, diminui os índices de violência. O nosso então presidente, né, ontem, né, segundo o blogueiro Eliomar.com, Eliomar Lima, um amigo, publicou que o presidente Alckmin, né, em exercício, falou na fábrica de José de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, lá no Paraná. Ele foi visitar uma indústria da Renault, que está no Brasil há mais de 40 anos aí. Né? Ele falou que essa reforma tributária pode fazer, em 15 anos, o PIB brasileiro crescer 12% do que tem crescido ultimamente. Ele diz que vai trazer uma eficácia econômica e ajudar economicamente na economia. Aí eu pergunto para o professor Vicente Kleber, será? Qual a sua opinião sobre essa palavra do presidente, com base nos seus estudos? Eu acho que não tem fundamento nenhum, Luiz, porque, como eu já disse, até o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai ser, o suporte dado vai ser todo pela União, e não tem uma fonte de financiamento, e como eu já disse, isso foi uma permuta para que os governadores, digamos, não se insurgissem, né, aceitassem a reforma, né? E também tem um aspecto que eu deixei de falar, que é quando você legisla para o futuro, como é o caso aqui dessas reformas, você está impondo aquele sistema a um gestor, a um parlamento que vem no futuro, que pode muito bem não concordar com essa reforma. Não, nós não vamos aceitar essa reforma. E, ademais, você pode também... Não houve a crise de 1929, que abalou toda a estrutura da economia mundial? E a de 2008 também. E a de 2008 também. Quem garante que pode haver uma crise econômica que faz isso desmoronar? E outra coisa, quando você... Quem garante que o capitalismo já não está meio assim efervescente para ter uma nova crise aí? Sim, é verdade, né? Então, tem todas essas questões que não estão sendo mensuradas aí. E outra coisa, eu queria só complementar essa pergunta que você fez. Quando você legisla para o curto ou médio prazo. Vou dar exemplo. Se uma lei ela não tem a data de publicação, quando é que ela vai entrar em vigência? 45 dias depois de publicado. É o que está lá na Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Agora, vamos às normas tributárias. As normas tributárias, imposto de renda, ICM, ICMS. Você pode exigir o imposto logo assim que ela é publicada? Não. Tem os princípios da irretroatividade, está lá no 150, inciso 3, alinhar. Tem o da anterioridade, né? Então tem que esperar o ano todinho. E às vezes até aquela anterioridade nonagesimal que chama noventena. Então, passou aquele prazo, ela vai surtir efeito. Logo seguindo. Outro exemplo. As leis orçamentárias, o PPA, a lei orgânica, né? A PELOA, que eles estão chamando, né? A lei orçamentária anual e a LDO, lei de dieta. Qual é o prazo de vigência dessas leis? No máximo 4 anos. Quer dizer, o governo que entra agora pega o PPA do anterior. Então, eu vou fazer uma lei orçamentária para 15, 20 anos? Não tem sentido, né? Então, isso aí colide com todas essas questões que eu estou colocando. E, ademais, com a questão da alíquota. Você perguntou, eu esqueci de responder. Se você fosse fazer... a Receita Federal fez um estudo para superdanear, digamos assim, a
aos deputados e aos senadores, e então ela fez um estudo levando em conta vários parâmetros, inclusive ela tem lá no trabalho que ela chama hiato de conformidade. Então ela coloca aí sonegação, tá? Que pode haver. A sonegação é um adentro aí, a sonegação no Brasil é bem alta, né? Já sim. Eu esqueci também de falar a administração tributária. Eu não vi em lugar nenhum dessa reforma se falar na administração tributária, que é como você cobra os tributos, né? Quer dizer, não tem administração tributária neste país, a Receita Federal, como é que vai cobrar, os estados, que já tem toda a expertise para cobrar o ICMS, e os municípios também, né? Então, isso para mim, é uma distorção que não foi enfrentada. E também é a lei complementar que vai disciplinar tudo isso futuramente. Quer dizer, nós vamos ter várias etapas. Agora as emendas constitucionais, depois as leis complementares e depois as leis ordinárias, porque tem outra distorção também. Os entes federativos só vão poder estabelecer a alíquota. E quando o Estado, o município, a União estabelece, ele estabelece na lei todos os elementos da obrigação tributária. O fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, tudo. Como é que você pode falar em autonomia se ele só vai poder estabelecer a alíquota? Né? Isso também, para mim, é uma distorção. Certo? Eu acho que não implodir logo esse Brasil, não? Porque é muito complicado, as coisas passam mais... Não, eu estou falando aqui... Porque isso aí vem do governo FHC, vem Lula, vem Dilma, vem Temer, vem Bolsonaro, e agora Lula não se faz da... exatamente. E nós estamos tratando somente do imposto sobre consumo, né? E o que vai fazer a justiça é justamente os impostos sobre patrimônio e a renda, que você tem, leva em conta o princípio da progressividade e da capacidade contributiva. Esse daqui não tem como você fazer isso. É tributação indireta. E ademais, né, tem uma coisa, eles vão acabar com o IPI, né? Que o IPI é seletivo em função da essencialidade do produto. Eles vão extinguir o IPI, vai ficar somente aquela parte que vão criar o imposto seletivo, que vai gravar bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quer dizer, vai ficar um pedaço do IPI nessa parte dos chamados bens supérfluos, digamos assim. Certo? A carga tributária tem sido maior em governo A, B ou C, e sendo ela maior nesse governo, ajudou o Brasil a um melhor desenvolvimento, ou não é essa relação? Tipo assim, o governo Fernando Henrique teve uma carga tributária maior e o Brasil cresceu mais ou menos, né? Existe uma relação dessa carga tributária que a gente possa comparar entre os governos? Bem, nesse gráfico aqui, 19, pode colocar aí para as pessoas verem? Estou procurando aqui, gente, agradecer por vocês que estão por aí. A Carol está falando do áudio, mas infelizmente eu não estou tendo um retorno aqui. Então, tem alguma pergunta aí, Luiz? Então, aqui para a gente, né, no Mostra no aplicativo, o áudio está tudo ok, né? E faça suas perguntas aí, né? Vocês estão comentando. É o 19. E tudo, né? Mas também faça sua pergunta, a gente vai estar aqui esse slide 19 aí, né? Você tem alguma dúvida? Como você acha? Não, o 19 é esse, Luiz, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Como você acha que vai ficar? Você vai pagar algum imposto a mais, sua energia, sua água? Vamos chegar aí. Nesse gráfico aí, vocês podem ver que o primeiro ano é 96, é? Depois ela vai aumentando, né? Então, no 19 é esse preço sobre tributos. Você quer saber? Opa. Tem que aumentar do lado. Não, aí, ó. Qual é o primeiro ano que está aí, Luiz? É o 96, é? 96. Então, é logo depois do Plano Real, né? O Plano Real não foi em 94, não foi? Então, aí a gente vê que ela vai aumentando mais, digamos, mas não tão acentuado, né? Que eu acho que aí foi também um reflexo do Plano Real, que estabilizou a economia, né? Nós tivemos todos aqueles planos econômicos que não deram certo, inclusive, só uma observação aqui para vocês, quando eu cheguei para assumir a Receita Federal lá no Norte, lá em Rondônia, eu não fui trabalhar logo na Receita, eu fui trabalhar com os agentes do Sarney, porque eu assumi em fevereiro de 86. O
E logo depois baixou o plano cruzado, né? E eu fui trabalhar com a Polícia Federal e a Sunab, né? Fechando comércio. Exatamente. Então eu tive essa experiência da parte econômica, né? Então, gente, vocês estão assistindo, se for mais novo, não vai lembrar das marcazinhas que eram todo dia, toda hora, 3 vezes por dia, marcando os preços, porque os mercados aumentavam. E depois tinha também a tabelação, né? Os supermercados eram proibidos de ficar tabelando o preço, escondendo mercadoria, acabava fechando, prendendo, etc. Exatamente. E essa é uma experiência que a turma mais jovem não passou, né? Nós passamos e é uma inflação muito alta, é uma situação muito difícil para o país, né? Porque os trabalhadores, como você falou, são aqueles que perdem mais. Se eles perdem agora na tributação indireta, você imagina com a inflação de 80%, 100% ao mês, que ele, no final do mês, não tinha praticamente mais nada. O salário dele estava todo corrido pela inflação no chamado imposto inflacionário, né? Então, veja bem, aqui, nesse gráfico, a gente vê que vai aumentando. A minha explicação é o seguinte, é que quando a Constituição foi promulgada em 1988 também, muita gente não vai se lembrar, mas eu me lembro muito bem que o Sarney disse assim, com essa Constituição, o país torna-se ingovernável, certo? Porque veio uma série de direitos, né, a favor do cidadão. Inclusive, o meu livro fala disso, né, Luiz? Aquele livro que a gente lançou aqui, sobre o artigo 5º da Constituição, né? Temos outro bate-papo interessante sobre o artigo 5º da Constituição, né? Uma live que eu fiz com o professor Vicente, onde ele trata do artigo 5º da Constituição brasileira, né? E destrincha todo ele. Exatamente. E depois os direitos sociais, lá do artigo 6º, né? E do artigo 7º, os direitos trabalhistas, certo? Então, tudo isso, o reconhecimento desse direito e o aparelhamento do Estado, por exemplo, Defensoria Pública que não tinha, né? O próprio Ministério Público que evoluiu. Então, tudo isso, eu acho que concorreu para aumentar a carga tributária, né? Então, vai te ver. Certamente, isso aqui foi por isso. Mas esse aumento, infelizmente, não representa necessariamente melhorias para a população brasileira, né? Não necessariamente, não, porque a gente vê que, às vezes, o dinheiro ele é mal gasto e não é, digamos, uma eficiência nesse sentido, né? Então, como a gente tem visto nos últimos anos, né, sobe, né, o imposto de pagar a dívida, como é que chama ele, a Selic, né, sobe a taxa de Selic, né, para que esse imposto é o base para poder pagar o dinheiro que o Brasil pega emprestado, né? Então, sim. Vai todo embora para poder pagar, né, aos que investem no Brasil, digamos assim, entre aspas, que botam seu dinheiro para as especulações, né? Sim, inclusive você está falando, você diz, se você aumentar a taxa Selic, ele vai refletir justamente, né, no saldo da dívida pública, né? E com o dólar com o preço que está, então você tem que pagar mais dinheiro para ir embora, para poder somar aquele valor do dólar específico da dívida que se manda para fora, e aí... E também, Luiz... E a dívida não é paga porque o dólar é caro, né, e etc. Então, aí, só por essas perguntas, essa discussão, a gente vê que a questão não é só tributária, é a parte econômica, a questão de despesa, né? E na época do Fernando Henrique Cardoso, quando estava lá no final, houve aquelas crises da Ásia, né, do México, da Rússia. Então, quando houve isso, os dólares começaram a sair do país e eles estabeleceram o chamado tripé macroeconômico, que era superávit primário, era meta de inflação e câmbio flutuante, né? Porque logo no plano real, o câmbio, o dólar e o real ficaram praticamente a mesma coisa. Mas só que o superávit primário, ele define assim, que é uma jabuticaba brasileira, né? É receita, menos despesa, excluindo o juro da dívida pública. É como se não existisse, certo? Então, esse superávit primário que eles estão falando aí no arcabouço fiscal, que a gente até hoje está vendo essa discussão, né? É só isso. Receita, se ele apurar uma receitazinha, tem superávit. Mas só que ele não está considerando que ele paga de juros, que é 500, 600 bilhões por ano que paga. Então, na verdade, deveria se considerar, como a maioria dos países, o déficit nominal, que leva em consideração. E você teria a
a verdadeira informação sobre a situação econômica do Brasil. Quer dizer, eles escamoteiam até essas informações para o cidadão não entender. Certo? E muito dinheiro vai embora, isso é imposto que é cobrado em cada calça, em cada cervejinha boa, né, em cada... Até também livro estou cobrando, né? Já também. Sim. Né, que Tem a unidade do livro, mas é só sobre o papel, né? Papel, quando ele vai para vira livro, ele tem os impostos normais. Exato. Então, tudo você paga imposto caro, e gera renda para o trabalhador. E agora a gente vê no próprio dia, né, como alguns vídeos mostrando a invasão de pessoas assaltando também, mas tipo arrastão também em Copacabana. Aí gera uma coisa do fascismo também, que se junta para um pedaço de manobra, um pedaço de pau para bater nesses que estão roubando, quer dizer, gera um conflito social, porque o sistema está um pouco desregulado. E com essa reforma, que a gente sonhava com a reforma tributária, com a reforma econômica, né, administrativa, que o Brasil pudesse dar um jeito nisso daqui, para poder aumentar o número de emprego, diminuir a carga tributária, gerando assim o seu poder de compra maior, que aumentasse a geração de emprego, aumentasse as vendas e todo mundo ganhasse. Mas a quebra de braço no Congresso é tão grande, né? Então o Estado de São Paulo não quer, porque não quer perder seus fábricas agora. O deputado A, B e o C ali, principalmente que eu julgo ser do Centrão, que é a reforma a modos dele, e desse jeito é complicado a gente fazer Luiz, as coisas bem feitas. você estava falando na Liga, se você puder mostrar, talvez até já se encaminhando, né, para o final, o 37 e o 38, né, que é justamente mostrando as alíquotas do IBS, né? O do IVA dual, né? Que é a CBS mais o... Estamos no slide 37. O 37, Então aí justamente a gente vê, né, as alíquotas, né? Por exemplo, se não tivesse isenção, como está dizendo aqui, a alíquota ficaria entre 20, 73 e 22. Mas como a gente viu lá, quando a PEC 45 chegou lá na Câmara dos Deputados, já houve aquela interferência, aqueles lobby, né? A maioria daquelas empresas lutando para que houvesse a redução daqueles regimes diferenciados ou específicos, né? Então já houve a redução da chamada alíquota padrão de 50%. E no finzinho, no apagar das luzes, ainda conseguiram uma chamada emenda substitutiva, e isso foi reduzido em 60%. Tá? Agora, no cenário da Receita Federal, ele colocou, com essas isenções, né, esse regime diferenciado e a alíquota reduzida, chegando a 27,5%, como a gente vê, inclusive, aí nesse gráfico que foi adaptado, viu? Quer dizer, o Brasil tornar-se-á o país com o maior IVA do mundo. Né? 27,5%. Que o maior é da Hungria, como está aí, dos países da OCDE, né? Quer dizer, então, aí eu só queria salientar o seguinte: o imposto sobre serviço do município, quanto é a alíquota do imposto sobre serviço? É no máximo 5% e no mínimo 2%. A maioria dos municípios cobra 2%, 3%. E agora você vai pagar 27%, como é que essa tributação vai ser menor? Eu estou dando só o exemplo do setor de serviço, né? E como diz aquele ditado, se tem muita meia entrada, o resto vai pagar inteiro, né? Então, se alguns estão se beneficiando, a maioria vai ter que pagar pelos que estão deixando de pagar. Essa é o que vai ocorrer. É triste. O senhor tem mais algum slide que gostaria de mostrar? Alguma coisa que a gente não perguntou, professor? Não, só o último, viu, Luiz? É o último aí, que é inclusive o autor daquela frase do manicômio tributário, né? Que é o Alfredo Augusto, é o 52. Certo, estamos nele aí. Então ele diz assim, olha: a lei tributária não é um falcão real que do punho do executivo alça voo para ir à caça do fato gerador. Alfredo Augusto Beck, em Teoria Geral do Direito Tributário. Isso é um grande tributarista lá do Rio Grande do Sul, já é falecido, né? Inclusive o livro dele é muito difícil de entender, viu? Ele deixou essa frase que eu acho muito interessante, porque aí
ela retrata tudo isso. Você não pode sair cobrando imposto de forma atabalhoada, tem que ter uma lei, né? Se for o caso, tem que respeitar a Constituição em primeiro lugar, depois a Lei de Normas Gerais, que está no Código Tributário, que é o livro 2º, né? Depois a lei que institui o tributo, como ele vai ser cobrado, intimar o contribuinte, ver se ele foi selecionado corretamente para ser fiscalizado, dar o direito de defesa a ele, né? E depois seguir todos os trâmites administrativos daquelas instâncias que ele tem que percorrer administrativo e depois na instância judicial. É isso que tem que ser feito, né? Agora, de forma com certa celeridade e com eficiência administrativa também. Não pode ser um judiciário que fica aí 30, 20 anos para dar uma solução, certo? É isso. E essas considerações finais, professor? Tem esperança nesse país? Tem esperança nessa reforma? Não, a gente tem esperança, Luiz, porque não vai ser só essa reforma dos impostos, dos tributos sobre o consumo. Vem a outra parte do sistema tributário, que é os impostos sobre o patrimônio e a renda, e esse sim a sociedade vai poder lutar para que ela seja mais justa, né? Vai ter a questão se tributa dividendos ou não, certo? Se reduz a chamada carga tributária corporativa, que incide sobre as empresas, né? Que inclusive o Trump já fez essa reforma lá nos Estados Unidos, né? Está faltando a gente fazer aqui no Brasil. E a esperança também é o que eu vejo, quando eu vejo assistindo aí o Enem, os estudantes fazendo o Enem, é a esperança de um futuro melhor, porque ainda tem gente estudando, viu? Apesar de hoje a gente discutir aí sobre essa questão dos cassinos, que teve na época do Dutra no Brasil, né? Do Eurico Gaspar Dutra, mas hoje tem um cassino dentro de casa agora. Então, bet aquilo é jogo, você já viu? Dentro de casa, quer dizer, a gente discutia se ia ter um cassino ou não, agora os cassinos estão dentro de casa. E isso está tirando a atenção, além da internet, que já tinha, né? A atenção dos estudantes e das pessoas que, em vez de estar lendo um bom livro ou um bom jornal, estão jogando aí na tela. Então, isso vai ser uma coisa muito ruim para a nossa sociedade, tá? Mas a esperança sempre existe, nós estamos aqui justamente fazendo o nosso papel para melhorar, não é? Tem uma lei de taxação das bets que está se discutindo também, né? Mas isso, a ver com a reforma tributária não é outra coisa. Outra coisa, exatamente. Então, a gente agradece a vocês que nos assistiram. Luiz, só para mostrar aí como tem o telefone e o e-mail, se alguém tiver dor, pode mandar que eu respondo, viu? Exatamente, gente. Aqui, ó. É o último. Vou colocar aqui o telefone de contato do professor, qualquer dúvida, qualquer contato para chamar, para participar de algum programa também que vocês queiram sobre o artigo 5 da Constituição, né, Federal Brasileira, ou sobre a reforma tributária, vocês entrem em contato com o professor Vicente Cleber de Oliveira, né, tem um e-mail aí também, vkoliveira@uol.com, e o telefone de contato embaixo, e ele vai ajudar vocês a responder qualquer pergunta sobre a reforma tributária e também sobre o artigo 5 da Constituição. Luiz, só para encerrar, agradecer, né, você que me confiou isso aqui. Eu acredito que tenha sido bom o debate, que as pessoas tenham gostado e que a gente eventualmente possa fazer outro mais futuramente, tá bom? Com toda certeza. A gente pede a vocês que, se gostou, deixe seu like, né? Se puder ainda, contribui também, faz sua doação, bota aqui valor embaixo. E o principal que a gente pede é seu like e escrever abaixo que você gostou, que você gostaria de tirar dúvidas, né? E a gente pede que você siga o canal, ative o sininho, que a gente volta com outras lives. Amanhã, às 9 horas da noite, tem uma live sobre o setorial da saúde, tratando da importância e defesa da saúde pública brasileira. A você, a gente pede desculpa por um microfone mais alto ou mais baixo, né? A gente trabalha aqui na luta sozinho, não tem ninguém que fica ali atrás operacionalizando, mas a gente vai tocando assuntos importantes como esse, da reforma tributária, que mexe no seu bolso, no seu dia a dia, né, nas condições de vida do nosso Brasil. Então, a vocês, uma boa noite, bom dia, boa tarde, né, e compartilhe esse programa. Tchau, tchau, professor, muito obrigado. Tchau, também, boa noite a todos. Obrigado, gente. Valeu. TV HBE